Não dá para deixar mais, a gente vê diversos crimes ligados aí à rede social. Teve o caso de suicídios, inclusive. Isso. Eu acho que isso aí as autoridades tinham que ter uma atenção um pouco maior disso daí. Eu acho que a rede social ela precisa ser mais usada assim para educar as pessoas. Eu acho que não pode ser esse vale tudo que tá aí, não. Então, mas quando entra nesse tema, o pessoal diz que estão infringindo a democracia. Como que trata isso, então? Mas qual a Esse democracia? controle, Mas para ter esse controle. eu começo a me perguntar qual a democracia. Democracia não é você poder fazer tudo. Eu acho que não pode ser assim. Pedro, a gente tem que perguntar qual democracia nós temos. Olha, você quer ver um negócio? Eu falei esse problema da segurança pública. E lembra, inclusive, a história da ditadura, né? Lembra, inclusive, a história da ditadura. Sim. Olha, eu coloco as coisas assim. Que democracia que a gente tem? Você pega, por exemplo, um cidadão que mora na área do CV. Né? Esse cara pode votar para deputado, para vereador, para senador, presidente, prefeito, o que ele quiser. Ele só não pode visitar o parente dele que mora na área do terceiro comando. Que democracia a gente tem? Nós temos uma democracia no Brasil para 20% da população, meu camarada. 20% da população vive numa democracia. O cara tem saúde, tem escola, tem educação, tem segurança, tudo que você pode pensar. O resto não tem. Então a gente tem que começar a pensar, que democracia é essa? Só você poder falar o que você quer? Tudo bem, essa você vai ter. Agora a sua vida não vai ficar melhor. Conversa com o chinês, conversa com o russo, vai ver o quanto você paga de uma série de coisas aí que eles estão isentos. É uma verdade. O sistema de saúde da China funciona. O Brasil tem, na saúde do Ocidente, o Brasil está à frente de muita gente. Você sabe qual é o maior fator de falência nos Estados Unidos? Saúde. Se você quebrar uma perna lá, você deixa ele trabalhar, você não está mais recebendo e vai gastar uma fortuna com o hospital. Você quebra ali. Nesse país não acontece isso. Então a gente tem que começar a questionar o que é a democracia, né? Eu acho que a gente tem que pensar numa democracia onde as pessoas vão viver um pouco melhor. Não de reclamar porque não estão vivendo bem. Esse é o fato, né? A gente tem que pensar tudo isso daí. Eu acho que tem que ser trabalhado muito esse conceito. A gente tem que pensar muito E a nisso. gente está falando muito em desenvolvimento, né? Como que faz para deixar de ser um país de exportador de commodities para ser um país exportador de tecnologia? Mas cai tudo na educação, né? A gente formar uma elite na juventude é interessante. A gente, olha, você quer ver um negócio? Por exemplo, minha área que é a área militar, né? É a hora que eu posso falar um pouco mais. A Rússia tem 30, eu contei outro dia para uma palestra que eu estava montando, 31 institutos de pesquisas militares. Nós temos dois. Temos o ITA e temos o IME. Né? Então, eu acho assim, eu estou falando só na área militar. Fora as outras áreas, ciências, você vê a quantidade de prêmio Nobel que a União Soviética tinha. Porque eles investiram efetivamente em educação. Isso para eles é muito importante. Muito importante. A gente não está ligado nisso, né? Não há um plano estratégico aqui no Brasil para pensar o país daqui a 10 anos, daqui a 20 anos e por aí vai. Eu acho que precisa mudar tudo isso, mas você tem que olhar um outro lado também. Você tem uma elite brasileira que só quer saber de predar, não quer desenvolver o Brasil. A elite brasileira ela pensa assim: olha, eu estou ganhando dinheiro aqui, se as coisas ficarem ruins, eu mudo para a Suíça, eu mudo para Miami. Esses lugares estão enfrentando alguns questionamentos. Quando não tiver mais a Suíça e Miami, você vai para onde? Então, eu acho que a partir do momento que a elite começar a pensar um pouco mais nesse país, ele melhora, né? Estamos chegando em eleições, né? 2026. E as pessoas, os eleitores, discutem principalmente a eleição e os próprios candidatos, né? Porque também é o que as pessoas querem escutar, né? Que é educação, saúde, economia, porque é nacional, se fosse municipal, estadual, economia menos, e segurança pública em qualquer das três esferas a sociedade está discutindo. E deixa muitas vezes soberania, defesa, tecnologia em segundo plano, né? O Brasil, o eleitor, está discutindo os temas corretos? Você tem que olhar uma coisa, a política ela não é proativa, ela é reativa, né? Então o político ele se baseia na dor das ruas e aí ele faz a proposta dele porque ele sabe que é isso aí que vai dar voto. Se você trabalhar de uma forma proativa na política, ela antecipando os problemas, ela não chega em lugar nenhum. Vou te dar um exemplo que você vai entender na hora. O Winston Churchill ele vinha denunciando o nazismo desde 1935. Não era um problema para os britânicos. E ele estava no ostracismo. Quando ele ascende em 1940, quando ninguém mais podia ignorar o nazismo,
É um Isso. fato. É. Então a política em todo lugar do mundo, pela natureza humana, ela é reativa. Eu acho que a partir do momento, e esse fator do Pix parece que é a porta de entrada disso, que a soberania bater na porta do brasileiro, a questão da soberania, ele perceber o quanto isso é importante, ela vai se tornar um tema de discussão nacional. De resto, você tem que olhar que o cidadão ele vai reclamar da dor dele. E segurança pública é uma dor de todo mundo, como você pontuou bem. Nas 3 esferas, E nas 3 esferas. entendeu? Federal, estadual e municipal, a gente sente essa dor. Né? Agora, as pessoas só vão entender que isso só será resolvido quando nós fizermos uma mudança completa no país. Você tem que discutir dívida pública, auditoria de dívida pública, tá? Você tem que discutir a questão do judiciário brasileiro que precisa de uma reforma. Você vê essas aposentadorias escandalosas que a gente está vendo aí, tá? Você tem que rediscutir aí o papel de Forças Armadas também. Eu acho que segurança pública tinha que sair da esfera, segurança interna tinha que sair da esfera de discussão militar. A gente tinha que estar preocupado com o exterior, essa é que é a verdade. E também a nossa posição no mundo, uma posição mais proativa e investimento em toda essa tecnologia que a gente discutiu aqui. Agora, no momento, a sociedade está reclamando onde dói, né? Isso é um fato. Você falou um negócio de influencer, né? Mas você é um influencer. Você é uma das vozes mais ouvidas sobre defesa e geopolítica nas redes sociais. É bondade sua. Né? Você é uma das vozes, mas... porque tem capacidade, conhecimento. Não é porque existe também um influencer que você falou, aquele influencer raso. Não. Você é ouvido por conta da sua capacidade e da sua inteligência. A internet está ajudando a fortalecer a democracia ou está cada vez mais deixando a discussão de forma superficial? Não, eu acho que eu vejo assim o copo meio cheio. Eu sou Você é otimista, né? tem que ser, cara. A gente tem que ser, a gente tá na vida para melhorar a vida dos outros, né? Porque você quer ver, nós estamos discutindo essas coisas aqui. Isso. Ao mesmo tempo, você vê uma série de pessoas aí discutindo bobagem, né? Coisas que não eram para, mas o Pedroso, o ser humano sempre Mas foi é assim. isso. Mas está fortalecendo a democracia ou estão discutindo mais bobagem? Aí é difícil. Porque eu vou te dar um exemplo, eu vou te ajudar, vou te dar um exemplo. Eu dou sempre esse exemplo quando fala de internet. Eu sou da geração que eu ia para os restaurantes, para os bares, com os amigos, eles falavam de futebol e falavam, lá vem o chato da política, né? Hoje, eu quero falar de futebol, porque falo tanta bobagem sobre política que eu não quero. Que às vezes as pessoas querem minha opinião sobre fake news, sobre o que estão falando, mas eu falo, mas é fake news. Não, não é. Eu vi no tal lugar, é fake news. Você tem na internet, é verdade. Eles querem que eu faça uma análise de uma notícia que é fake news e ele acha que é uma notícia verdadeira. Por isso que eu estou te falando. Tá fortalecendo ou tá piorando a opinião das pessoas, a visão de mundo das pessoas? Eu acho que quem estava desinteressado, quem tinha uma visão errada da política, sempre vai continuar tendo essa visão. Agora, você tem que olhar o seguinte, há uma parte da sociedade que tem acesso a melhores informações, está se conscientizando mais, né? A gente está formando uma elite pensante. Agora, é lógico, não dá para continuar como está. Eu acho que vai chegar uma hora que a sociedade vai falar, chega, essa polarização não está levando a gente a lugar nenhum, né? A gente está vivendo de uma forma muito pior e a gente quer uma coisa mais assim, vamos dizer, positiva, né? Mas demora. Eu acho que faz parte do amadurecimento da sociedade, o Pedroso. Eu acho que o Brasil está amadurecendo como sociedade, mas é um povo muito bom, né? O brasileiro é maravilhoso, cara. Um país que deu aí Portinari, deu Villa-Lobos, deu a Dona Zilda Arnes, né? Deu Tom Jobim, deu pessoas, Chico Xavier, pessoas maravilhosas. Então não dá para descrer num país desse.